pessoinhas, tudo bem com vocês? Nossa, tá produzida hoje, né? Tô inspirada. Mas não, o vídeo de hoje é sobre maquiagem e hoje eu vou estar contando histórias que os meus inscritos me mandam. Eba! Hoje eu contei a história da Aline, gente. Vocês vão amar essa história. Gente, é uma coisa assim muito assustadora, mas é uma coisa que realmente acontece no nosso dia a dia. Uma coisa que muitas pessoas têm o azar de acontecer. Gente, muito chocante. Mas antes de você pular e ir lá assistir o vídeo, gente, se inscreva no canal, curte bastante esse vídeo, porque tá super bombástico. Compartilha com os amigos que precisam ouvir essa história. E se você aí tem uma história integrante, vai lá no meu Instagram que vai estar aqui na descrição e mande a sua história. Eu vou estar fazendo o possível para contar e responder todas as histórias. Vamos lá? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo e puxa a vinheta! Oiê! Hoje eu vim contar a história da Aline, uma garota moradora de Minas Gerais que me mandou uma história um pouco assustadora. Segundo ela, essa história ocorreu com ela mesma na sua casa durante 5 anos. Imagina você sofrer por uma coisa 5 anos e ninguém acreditando em você. Bem difícil, né? Então vem me acompanha. Tudo começou quando a sua mãe casou com o padrasto da Aline quando ela tinha apenas 5 anos de idade. Como a Aline não conhecia o pai biológico e a mãe tinha casado com esse homem, ela era muito nova, então a Aline começou a considerar o padrasto dela um segundo pai, porque ela já não conhecia o primeiro pai. Então, das mesmas coisas ficavam iguais. A Aline conta que até os seus 12 anos de idade ela não tinha celular e nem tinha acesso a nenhuma rede sociais. Não tinha computador. Tinha o PC da casa, só que era muito difícil ela só usava para jogar games da internet mesmo. Ela não tinha Facebook, nem Instagram, nem Twitter, nem nada. Lembrando que essa história ocorreu em Minas Gerais em 2018, né? 2018 essa história veio à tona. Então, quando a Aline fez 15 anos, a mãe decidiu presenteá-la com um celular. Ela conta que o padrasto no início ficou bem contra. No início não, sempre foi contra. Segundo ele, uma criança assim de 15 anos não devia ter acesso à internet nem a celular. Que a Aline só tinha acesso aos jogos de game porque ele monitorava. A mãe conseguiu convencer o padrasto, dizendo que se ela não desse o celular, como que a Aline ia fazer para se comunicar com eles enquanto eles estivessem no trabalho? Se ela precisasse de alguma coisa. Então o padrasto optou pelo telefone fixo. Só que a mãe lembrou ele de que ela não poderia ligar para o telefone fixo da casa, pelo telefone fixo da casa, enquanto ela estivesse fora de casa. Ou seja, na escola, na casa das amigas e tal. Então, ele concordou com a mãe presenteando o celular para a filha. Só que ela disse que se achou muito injustiçada quando o padrasto decretou que ela só poderia ter as seguintes redes sociais: o Instagram e o Facebook, e nada mais. Em cada rede social, ela só podia postar 2 por dia, que no caso era uma publicação em cada rede social. E nada relacionado a namoros, atividades sexuais e nada que tenha que envolvesse garotos. Bem estranho, né? Por um lado, a gente até entende, né? Uma garota de 15 anos postando coisas sobre atividades sexuais seria bem estranho e bem desagradante para os pais verem isso. Só que relacionado a garotos, já é um pouco estranho. Então, a Aline resolveu conversar com a psicóloga da escola. Meu Deus, desculpa. Já que o seu padrasto não pagava o tratamento de ansiedade dela, falando que era frescura, porque ela tinha uma boa vida, uma vida ótima e não tinha motivo para ter essa doença. A psicóloga tentou acalmar a Aline, dizendo que ele só queria proteger ela do mal, mas a Aline não conseguiu enxergar essa versão. Então ela decidiu tomar cuidados extremos com o padrasto dentro de casa. Trocou a senha do computador, colocou senha no celular, instalou outros aplicativos
e já deixou salvo no celular o número de polícia, ambulância e outros números emergenciais. Quando a mãe viu toda essa precaução da Aline sem necessidade, a mãe achou meio estranho e foi conversar com a filha, perguntando se ele já tinha feito alguma coisa para a Aline, porque a Aline estava muito amedrontada nesses últimos dias. A mãe relata de que a Aline não se sentia confortável. A Aline gostava de dormir de roupas largas, shorts curtos, blusinhas de alça. Só que, com tudo isso acontecendo, ela disse que em pleno 30 graus, 31 graus, a Aline dormia de calção, moletom, nada que pudesse mostrar e nem realçar seus seios ou sua bunda. A Aline conta que na época ela tinha um cabelo aqui. A Aline conta que ela sempre fazia coque no cabelo, porque ela assistia muitos documentários e via que predadores sexuais gostavam de meninas que tinham cabelos longos. E que na hora do estupro eles sempre recorriam ao cabelo, se elas começassem a tentar fugir ou reagir. Até que ela pediu para a mãe se ela podia cortar o cabelo e parar de pintar as unhas. Sua mãe gostava muito que a Aline andasse maquiada de roupas bonitas, roupas de marcas, com o cabelo sempre feito, maquiagem, unha pintada. E o seu padrasto super apoiava. Ele disse que ele seria um pai super liberal, deixando a filha se embelezar do jeito que ela queria. Só que quando ela pediu para a mãe se ela podia parar de fazer isso, cortar o cabelo curto, o padrasto simplesmente surtou e disse que se ela cortasse o cabelo, ele iria confiscar eternamente o seu celular. A Aline de cara já achou aquilo muito, muito estranho. E ela já começou a relacionar tudo isso com assédio, incesto ou algo do tipo. Então, ela resolveu recorrer à justiça. Só que ela não esperava de que o padrasto tivesse grande influência na delegacia. Os policiais não ajudaram porque ela não tinha nenhuma prova, ele não tinha triscado nela, não tinha dito palavras diretamente falando que estava cometendo assédio. Então ela não tinha provas o suficiente para poder abrir um boletim. E ela só tinha apenas 15 anos, então ela precisaria de um responsável. Que no caso ela ficou com medo de contatar a mãe, com medo da mãe não acreditar nela, contar com o padrasto, desculpa o erro, e acontecer o pior. A Aline então resolveu voltar para casa e fingir que nada aconteceu. Quando ela chegou, a mãe não estava em casa, pois ela tinha começado a trabalhar. Então, ela pensou que não tinha ninguém em casa. Tirou a roupa e foi tomar o seu banho de sempre, que ela sempre tomava depois de voltar da escola. Mas quando ela entrou no banheiro, ela sentiu alguém atrás da cortina do box. Então, foi quando ele abriu a cortina e puxou o cabelo dela, dizendo: se você cortar essa belezura, eu faço com você o que você está temendo. A Aline disse que ficou muito amedrontada, se jogou no chão e ficou agachada embaixo do chuveiro, chorando. Ele não cometeu nada contra ela e saiu como se nada tivesse acontecido. 20 minutos depois, a mãe chegou e a Aline ainda estava no banheiro, morrendo de medo. A Aline só saiu do banheiro porque a sua mãe insistiu. Ela não contou nada que tinha acontecido. Então, à noite, ela se deitou e ela viu o padrasto na cama dizendo: boa garota, gosto de garotas como você. Ela ficou muito assustada e começou a gritar à sua mãe. Quando a mãe entrou dentro do quarto, ele já não estava mais lá. A janela estava aberta. Aí a mãe fechou a janela e disse: já disse para não dormir de janela aberta, ligue o ar-condicionado. Então a menina explicou para a mãe o que estava acontecendo e claramente a mãe não acreditou. A Aline disse que tentou se suicidar 3 vezes durante esse meio tempo e foi assim por longos 5 anos. O padrasto cometendo assédio contra ela, mas ele nunca chegava a triscar nela. A Aline completou 20 anos e resolveu sair de casa para fazer uma faculdade 2 anos atrasada. Mas quando ela falou isso pro padrasto, o padrasto ficou muito bravo, dizendo que ela era muito nova para sair de casa, que ela não precisava fazer isso, ela poderia fazer uma faculdade na cidade, ele poderia pagar e bancar ela enquanto ela estivesse estudando. Só que a Aline claramente não aceitou, depois desses 5 anos de horror, sofrendo assédio dentro da própria casa, e a mãe nunca abria os olhos para enxergar o que estava acontecendo.
A Aline conta que ela arrumou um namorado com 19 anos e namorou em segredo durante 6 meses. Mas o padrasto logo descobriu. Só que a forma dele ter descobrido foi um pouco assustadora. Ele estava seguindo ela, então viu ela se encontrando atrás da escola com esse namorado. Então ele enfiou ela dentro do carro, bateu na cara dela e disse: "Você não vai me trair." A Aline ficou muito assustada, então ela resolveu contar para a mãe logo de uma vez o que estava acontecendo. A mãe claramente não acreditou. 5 anos guardando esse segredo já não era mais normal. A Aline se sentiu muito culpada e colocou na cabeça de que a culpa realmente, de fato, era dela. O psiquiatra da Aline incentivou ela a denunciar, só que ela disse que se ela denunciasse, a polícia iria encher ela de perguntas, como: por que ele não abusou de você durante esses 5 anos? Por que você não denunciou logo na primeira tentativa de assédio? Por que você não contou para sua mãe? Então ficaria muitas dúvidas, muitas pessoas apontando o dedo na cara de Aline, chamando ela de mentirosa. Então ela decidiu não denunciar e falou a sua decisão para o psiquiatra e por que não iria tomar essa decisão radical. O psiquiatra claramente não deixou em vão e ele mesmo denunciou. 5 dias depois disso, a polícia bateu na porta da casa de Aline e a surpresa foi grande. A polícia perguntou o que tinha acontecido de fato. A Aline foi levada para a delegacia juntamente com a mãe e com o padrasto. Claramente, os depoimentos foram separados. A Aline prestou depoimento na delegacia e relatou de que nesses últimos 5 anos o padrasto não respeitava a privacidade dela, mas entrava no quarto dela durante a noite e acariciava os seios dela, mesmo ela estando com roupas largas. Ela disse que nos últimos 5 anos ela quase nunca soltava o cabelo por causa dos predadores sexuais que ela já tinha visto em documentários. Ela contou para a polícia também de que ele sempre quando ele fazia alguma coisa e ela não contava para a mãe, ele sempre elogiava ela como minha garota dos olhos. Então a polícia pediu o nome completo do padrasto. E quando a garota revelou o nome completo do padrasto, elas tiveram um grande choque de realidade. O padrasto estava sendo procurado no estado de São Paulo há mais de 10 anos por 5 estrupos de menores de idade. A primeira vítima tinha 10, a segunda 11, a terceira 15, a quarta 21 e a quinta apenas 5 anos. Todas essas crianças eram filhas de ex-namoradas ou ex-esposas. Ele já tinha sido casado no total 15 vezes nos últimos 20 anos. A mãe se sentiu muito culpada por não ter acreditado na filha quando a filha fez a queixa para ela sobre o comportamento abusivo do padrasto. E não foi só por aí. O padrasto conseguiu fugir da polícia. E quando encontraram ele, ele havia se matado dentro do quarto da garota. E ele estava com uma faca na mão e uma carta dizendo: "A culpa é toda sua, minha garota dos olhos." A polícia ficou muito chocada e intrigada, mas o caso não acabou por aí. A mãe relatou de que ele tinha um escritório no fundo da casa, lá no jardim, onde nem ela e nem a Aline podiam entrar, né? As duas não podiam ter acesso nenhum, era restrito totalmente para elas. Quando a polícia entrou no local, eles viram uma grande cena muito chocante. Foto de todas as 5 vítimas que ele havia estrupado e matado no passado. Fotos íntimas da Laura? De onde eu tirei Laura, gente? Fotos íntimas da Aline. Dela tomando banho, dela trocando de roupas. E aí a polícia deu para investigar a casa. E eles viram que tinha um grande número de câmeras escondidas. Muito chocante e esquisito. Além de fotos das garotas que ele havia estrupado e matado, fotos íntimas da Aline, fotos de todo quanto é tipo da Aline, ele havia várias fotos da melhor amiga da Aline, a Laura. Agora é Laura, agora eu acertei. A Laura. Fotos da Laura saindo da escola, saindo de casa, fotos da Laura dentro do seu quarto. A polícia queria saber como ele tinha acesso a todas essas fotos da Laura dentro da sua própria casa. E fotos tiradas de proximidades, como se ele estivesse a menos de 5 metros dela. Então a polícia resolveu investigar e
pediu para a mãe da Laura comparecer na delegacia. A mãe da Laura revelou que ela tinha um caso com o padrasto da Aline. Só que a Laura não sabia. Ele dormia na casa da Laura muitas vezes e ele sempre ia embora antes mesmo da Laura acordar. Por isso, ele saía pela janela do quarto da Aline e aí a mãe da Aline sempre ia e fechava falando que era a Aline que abria. A mãe da Aline disse que já sabia desse caso. Ela desconfiou todo esse tempo, mas nunca divorciou dele por causa da boa situação financeira que a família tinha. E se ela se divorciasse dele, tudo isso iria para o ralo. Ela não daria conta de sustentar ela e a Aline, mais o seu projeto, e nem bancar uma casa sozinha com o pouco que ela ganhava. A Aline entrou em choque e viu que a próxima vítima seria a Laura. Além dessas fotos intrigantes, a polícia encontrou um diário onde ele dava nota de tudo que ele via, tudo que ele prestava atenção em todas essas garotas. E ele numerava todas as garotas e se aproximava delas, como ele iria se aproximar, como ele iria sequestrá-las, como ele iria matá-las e como ele iria se livrar do corpo. Parece serial killer americano, mas esse cara, ele era paulista. Ele numerou todas as vítimas dele. 1, 2, 3, 4, 5. A Aline seria a sexta e a Laura a sétima. E não parava por aí, porque a lista dele iria até o 20. Só que os nomes das vítimas só iria até o 19. Quem seria a décima? Quem seria a vítima número 20? Ninguém sabe até hoje quem seriam essas garotas. Todas as garotas que estavam na lista foram procuradas. As que ainda estavam vivas, as que ainda eram menor de idade e que ainda moravam com a mãe. Todas elas ainda moravam com a mãe e todas elas conheciam o padrasto da Aline. O nome do padrasto não foi dado. Por isso, até hoje, ele é como anônimo pra gente da mídia, né? A Aline me mandou esse depoimento ela mesma pelo direct. Você também pode mandar a sua história. Seja de terror, seja bizarra, seja uma história engraçada. Eu vou estar contando todas aqui no meu canal. Você, mãe, tome cuidado com o que você coloca dentro de casa para conviver com suas filhas, pois o perigo pode estar dentro de casa. E você, teria coragem de enfrentar uma pessoa como a mãe, a Aline e a Laura enfrentaram? Muitas mães fecham os olhos para o que está acontecendo dentro de casa. Muitas vezes isso pode acontecer quando a mãe coloca um padrasto diferente, ou quando a mãe é acostumada a ter relações com vários homens em pouco tempo. Muitas coisas podem estar acontecendo dentro da sua casa, e seus filhos, tanto mulher quanto homem, podem estar correndo um grande perigo, mas mãe ou pai fecham os olhos para o que está acontecendo. O verdadeiro amor não vem de homem e nem de mulher, vem dos seus filhos, pois se um dia você precisar, eles serão os únicos que estarão do seu lado. Valorize seu filho e valorize a sua mãe. Prestem atenção no que está acontecendo dentro de casa, porque algumas pessoas não têm a mesma sorte que a Aline teve. Algumas pessoas chegam a acontecer o pior. Esse caso é realmente muito assustador, mas ele foi real, ele realmente aconteceu. Isso pode ter acontecido com alguém próximo de você, ou mesmo com você. Muitas mães têm histórico de abuso, de estupro, mas quando isso acontece com os filhos, elas simplesmente fecham os olhos, achando que isso nunca vai acontecer com eles. Hora de abrir os olhos, mães, e prestar atenção no que está acontecendo na vida dos seus filhos. Beijos, é isso, espero que curtam o vídeo.